Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Arte em 24 FPS. Eu sou Rafael e vamos falar sobre cinema. Mais precisamente hoje vamos falar sobre O Silêncio dos Inocentes. Eu escolhi esse filme para ser o primeiro filme que eu vou falar no canal, por eu ter uma história com esse filme. Foi o primeiro longa que eu vi que abriu meus olhos para o cinema, não só como entretenimento, mas também como arte. Não que uma coisa não esteja vinculada com a outra. E bem, vamos falar hoje sobre esse filme maravilhoso e como o filme não é sobre o Hannibal Lecter, embora ele seja a coisa mais interessante do filme. O filme é a respeito de controle, gênero e julgamento. E uma sinopse rápida aqui. A Judy Foster ela interpreta uma cadete do FBI chamada Clarice Starling e ela é colocada para investigar um caso de um serial killer chamado Buffalo Bill, interpretado pelo Ted Lavigne. E o Buffalo Bill ele é um assassino de mulheres, é um assassino em série de mulheres. E para traçar o perfil psicológico do Buffalo Bill, ela recorre a ninguém mais, ninguém menos do que um psiquiatra extremamente brilhante, porém perigoso. Estamos falando de Hannibal Lecter, que está preso justamente por causa de canibalismo. E trazendo algumas informações aqui, O Silêncio dos Inocentes é um filme lançado em 1991 pelo diretor Jonathan Demme. É um dos poucos filmes da história a ter 5 Oscars nas principais categorias, ou seja, melhor diretor, melhor filme, melhor roteiro, melhor atriz para Judy Foster e melhor ator para Anthony Hopkins, que interpreta o Hannibal. E além disso, o filme é inspirado no livro, mas o filme, acredito eu, seja bem mais famoso do que o livro, nunca li. E, além disso, a primeira camada do filme é justamente sobre investigação policial. É sobre a detetive cadete do FBI investigando e procurando pistas a respeito do Buffalo Bill. E a segunda camada do filme é justamente sobre olhar, controle, poder. Ou seja, não é um filme apenas sobre assassinos, sobre uma policial, uma investigadora da FBI atrás de um assassino. Mas é um filme sobre uma mulher que é olhada, julgada e testada por todos os homens ao seu redor. E a gente percebe muito isso nos close-ups de câmera que o diretor usa. A gente percebe que logo no início, quando a Clarice vai falar com o Hannibal, a câmera dá uns closes nos rostos dos atores de forma que a gente se sente julgado e a gente se sente o julgador. Em dado momento, Hannibal olha para a câmera como se estivesse olhando para nós, não como se fosse a Clarice ali sendo julgada, mas como se nós fôssemos julgados. E claro que a atuação do Anthony Hopkins também é um show à parte. A forma como ele olha para a câmera, como se fosse um predador olhando e estudando a sua presa. Então, tudo isso ajuda para esse sentimento de olhares, porque a câmera nos coloca tanto como aquele que observa, quando a gente olha a Clarice com medo, tanto nos coloca como observados, quando é o Hannibal, quando é o Anthony Hopkins olhando e nos encarando dessa forma. Além disso, a gente percebe que a Judy Foster não funciona como uma final girl. A gente percebe sim o medo dela, mas é aquele medo contido, não histérico. Ela não vai tentar lutar contra o sistema, mas ela vai resistir a ele. Um exemplo muito bom disso ao longo do filme é quando ela conta a história do cordeiro, né, que é o que dá nome ao filme, e a gente percebe que ela está com medo, que ela está assustada, mas ela está se contendo ali. E enquanto o Anthony Hopkins ele é muito bom interpretando um predador, da forma como ele olha para a câmera, a forma como a Judy Foster se comporta perante ela também é muito boa, porque a atuação magnífica de ambos e a gente consegue perceber o medo dentro da Clarice, mas ela lutando contra esse medo de forma que ele não a domine. Então, assim, é uma personagem realmente fascinante. Além disso, o Hannibal, ele funciona como um espelho para Clarice. O personagem é fascinante, talvez é o personagem mais fascinante do filme,
E ele só aparece 20 minutos para a gente ver a força que esse personagem tem, juntamente com a atuação do Anthony Hopkins. E, e ele vai funcionar como um espelho para Clarice por alguns motivos. O primeiro é justamente por ele ser o único homem que a escuta e dá credibilidade a ela. A gente percebe ao longo do filme que ela é descredibilizada, que ela é diminuída, que não dão atenção para ela por ela ser iniciante, por ela ser mulher. E o Hannibal tá ali pelo contrário, ele acha ela fascinante, ele dá atenção a ela, ele vê o potencial nela. E isso fica muito claro conforme ele vai alfinetando ela, conforme ele vai analisando e cutucando as feridas dela a fim de que ela melhore, a fim de que ela ache o caso. Não só por, por ele achar ela fascinante, mas também por ele ser o único do filme, um assassino canibal, psicopata, de maneira a dar atenção a ela. Então isso é muito interessante. Além disso, né, a gente percebe que ambos são outsiders. Ela, enquanto mulher, faz parte do FBI ali, né, aquele universo completamente masculino, onde ela vive sendo descredibilizada. E, claro, devido às proporções, ele sendo um assassino psicopata no mundo que, felizmente, não tolera isso. Então, à sua maneira, a gente percebe que ambos ali são outsiders, ambos ali não pertencem ao lugar em que estão. E é interessante ver também, além disso, como eles se respeitam nesse jogo mental. Não só nas perguntas e nas indagações que o Hannibal faz, mas também no silêncio entre eles. Quando a Clarice vai visitar o Hannibal, o assassino mais perigoso do mundo, ela sai dessa situação com mais controle, com mais autoconfiança do que o que ela tinha antes. Enquanto que o Hannibal sai com mais respeito por ela. E o filme deixa isso bem claro quando o Hannibal fala que o mundo é um lugar mais interessante com a Clarice nele. Só para a gente concluir essa parte do Hannibal enquanto espelho e reflexo da Clarice. A gente percebe que ele revela coisas que estão escondidas nela, baseadas em tudo que a gente já conversou. No respeito que somente ele no filme tem por ela, em ambos serem outsiders, né, pessoas de fora no mundo às quais eles não pertencem ou não se sentem pertencentes, baseada na conversa, nos diálogos. Então ele revela, por exemplo, inteligência disfarçada de fragilidade, trauma disfarçada de ambição, coragem disfarçada de covardia. E tudo isso constrói a relação deles também, e eu acho isso interessante, não de uma maneira romântica, mas de uma maneira de respeito mútuo, onde ela, ao longo do filme, vai deixando de ter medo dele. A gente vai vendo que ela vai tomando uma postura mais corajosa ao longo do filme, justamente por causa dessa interação que ele tem com ela e que ela tem com ele também. E por fim, o filme não é só sobre um assassino sendo perseguido por uma policial do FBI, mas é um filme sobre poder, trauma, gênero. É especialmente um filme sobre poder. É sobre quem tem, quem quer, quem finge ter. E a gente percebe muito isso no assassino do Buffalo Bill. Ele persegue, caça mulheres e tira os pedaços dela justamente para poder usar. É a forma máxima de objetificação. Ele está matando mulheres, pegando partes dela, né, a pele, justamente para poder usar como se fosse uma jaqueta. Enquanto isso, a Clarice carrega o trauma do cordeirinho. É dito em dado momento do filme que quando ela era criança, ela ouviu um cordeirinho gritar, porém ela se sentindo incapaz, ela não salva o cordeiro e os gritos param. E a gente percebe muito disso na personagem, que ela quer fazer o certo, que ela quer fazer o bem. Mas muitas vezes o medo a trava, as situações ao redor a travam. E é o que dá o nome, inclusive, ao filme no original, é Silence of the Lambs, em tradução ao pé da letra é O Silêncio dos Cordeiros. Em português aqui do Brasil ficou O Silêncio dos Inocentes. Mas é um filme justamente sobre trauma e poder. E a gente percebe justamente ali a personagem da Clarice querendo realizar, querendo salvar outras vidas. Tal qual ela queria salvar o cordeiro,
mas diferente que quando ela era criança, agora ela é capaz, porque ela consegue vencer todos os olhares e julgamentos que estavam ao redor dela. E concluindo, O Silêncio dos Inocentes não é só mais um terror, um suspense policial. Ele é um filme sobre um mundo que te vê como presa e mesmo assim tem que manter a postura de caçador. E embora o Hannibal seja genial, a atuação do Anthony Hopkins seja genial, o filme é sobre a Clarice. Ela é a verdadeira estrela. E é isso. Se gostaram, deixa o curtir. Falem o que vocês acharam do filme, se planejam ver, se não planejam. Se não quiserem também, não precisa. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.